Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Diante de tudo que o mundo está vivendo, o que é ter fé e esperança? Um bate-papo ao vivo aqui no nosso estúdio sobre isso. Tem também o quadro Tarobá vai às compras. Desta vez aconteceu uma ação inédita com a ganhadora. Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, já são 122 casos confirmados de coronavírus na cidade, sendo 95 recuperados e 15 óbitos. 1.032 casos foram descartados e outros 214 suspeitos aguardam o resultado de exames. Diante da pandemia do novo coronavírus, com o isolamento social imposto como medida de proteção, a fé, palavra do latim fides, que significa fidelidade, é a confiança absoluta que cada um deposita naquilo que acredita. A esperança se tornou um antídoto para o inimigo invisível e letal que a humanidade luta para controlar. Enquanto a batalha não acaba, acalmar corações e mentes é a busca interna de cada um diante da sua convicção. Para refletirmos sobre isso, a gente recebe visitas ilustres ao vivo aqui em nossos estúdios. O pastor Leonardo Baus, que está aqui com a gente, Lino Batista de Oliveira, que é o padre, Gioen Campos, monge, e Cristina Consalter. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, bom dia, é um prazer receber todos aqui. Bom dia. Bom dia. Vamos começar. Padre, bom dia. O que é a fé para os católicos? Então, acho que a fé para os católicos tem se expressado muito naquilo que o Papa Francisco tem colocado para a gente. O Papa diz que a fé para a gente, antes de mais nada, é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Cristo. É aquele que, por excelência, é o Senhor da esperança, é aquele em qual nós podemos confiar, colocar a nossa grande confiança. E Ele é aquele que, por excelência, se torna Senhor da esperança, porque Ele venceu o maior de todos os desesperos humanos, que é justamente o desespero da morte. Por isso que, para o cristão, antes de mais nada, a partir do Papa Francisco, a esperança, a fé, ela se resume numa pessoa. E essa pessoa é o próprio Cristo, o Senhor, por excelência, da esperança para a humanidade. Eu acho que isso traduz bem aquilo que a gente tem que nesse momento entender. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, se Cristo vive em mim, né, vive na minha pessoa, se a pessoa do Cristo vive na minha pessoa e a minha pessoa está na pessoa do Cristo, automaticamente, por excelência, eu sou um vitorioso. Porque o Senhor da minha vida é o Senhor da esperança, é o Senhor que venceu o maior de todos os desesperos. E aí, aproveitando esse momento, que esse momento é um momento de desespero, né, de muito desespero para muitas pessoas. Então eu acho que nada mais do que nesse momento a gente ter exatamente essa atitude de colocar a pessoa de Cristo na nossa pessoa, porque é assim que a gente vai conseguindo superar os desesperos. E o desespero para o cristão, ele é uma situação de inferioridade, é uma situação que nos faz inferiores. E o inferior por excelência, o ínferi, né, do inferno, é o inferno. Então as pessoas que estão em desespero, elas acabam estando nessa situação de inferno, vivendo o inferno, né? E é preciso que alguém seja capaz de nos tirar desse inferno, né? Então a gente vai dizer, essa situação, ela vai infernizando a nossa vida. Por isso que a gente fala isso. Por isso que a gente fala, exatamente. Então, e o ser humano, ele não pode ser alguém reduzido a ser inferior. Deus não nos quer inferiores. Ao contrário, Deus nos quer superiores. Por isso que nesse momento é hora de superação, né? E o interessante é que Deus, como Senhor da esperança, Ele se faz esperança no presente. Porque a pessoa esperança de Deus, ela se faz esperança no agora. Cristo se encarna na história humana, Cristo desce na história da humanidade para recuperar essa história, né? O Deus como esperança é o Deus do agora. Não é um Deus que nos remete para um futuro que ainda não existe. Porque geralmente as pessoas, elas olham a esperança como algo que é para vir depois. Não, mas a esperança não é o depois, porque não existe o depois sem o presente. É preciso que você faça o quê? Que você esperancize o presente para que amanhã você tenha um futuro. Aliás, eu acho uma definição muito bacana, porque você sabe que a questão da esperança, às vezes a gente pode cair num grande erro, que é usar a ideia de esperança como esperar. Não use a esperança no verbo esperar, mas use a esperança no verbo esperançar.
Por exemplo, quando eu visito uma pessoa aqui no Hospital do Câncer, em Londrina, eu vou lá não para pedir para ela esperar a hora de morrer, mas eu vou lá para esperançá-la. Ou seja, eu vou lá para que ela tenha condições e forças de, nesse momento, buscar a sua autossuperação. Mas é esse o momento que ela precisa se superar. Ela não pode se entregar a esperar uma coisa para um amanhã. Não, é agora que ela é convidada para se autossuperar. Então, aproveito e lembro isso. Não use esperança como esperar, mas use esperança como esperançar. Por isso que, por exemplo, quando você vai na história do Ocidente, os gregos tinham muito medo. Os gregos, por exemplo, para quem conhece o mito de Pandora, os gregos colocaram esperança na caixa de Pandora. E a caixa de Pandora é uma caixa da maldade. Aí a gente se pergunta, mas como assim que colocaram a esperança na caixa de maldade? É muito simples, né? Por quê? Porque o grego vai entender esperança como esperar, como algo negativo. Então, o grego tinha muito medo da esperança como esperar, né? Por isso que ele coloca ela na caixa de maldade. Porque a esperança como esperar, ela faz mais mal do que bem. Porque ela te joga numa passividade. Ela não te faz sujeito, né, da sua vida, do seu presente, do seu momento. Né, exatamente. Seu presente. Ela não te engaja com o presente. Então, nesse momento, a gente precisa, antes de mais nada, esperançar esse momento e não nos refugiar numa noção de esperança. Passividade, né? Exatamente. E ficar aguardando um resultado, algo acontecer. Exatamente. Hoje a gente está falando aqui sobre esperança e sobre fé. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados, você pode mandar uma mensagem para mim pelo 3315-1313. Esse é o nosso número do WhatsApp. Ou você pode fazer a sua pergunta via Facebook. A gente está recebendo também aqui o monge Gyoen Campos, falei certo? O que é a fé? O que é a esperança? É monge budista? Isso. O budismo. O budismo, a fé, né, a gente também prega e foca muito essa parte, né, da fé, né, do nosso dia a dia. E a fé é o que nos alimenta, né? Eu aprendi muito com o padre aqui hoje, muito obrigado pelas palavras, né, sobre o verbo esperançar, né, não utilizar na forma como esperar, né, é justamente isso, né, porque a fé no budismo ela representa a ação. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a fé é sentimento, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E muitas pessoas falam assim, eu tenho fé, então não preciso ir à igreja, não preciso ir ao templo, né? Não preciso fazer nada, eu já tenho fé e está comigo. Né? Mas aí a pessoa no trabalho dela, ela não falta, nas festas dela, ela não falta, então tem fé onde? Tem fé no trabalho, tem fé na festa, tem fé nas suas diversões, mas e na espiritualidade verdadeira, né? O nome que a gente dá, essa doutrina que a gente segue, que é religião, independente de qual for, né? Religião é religar, então ela tá se ligando a coisas mundanas, né? Não está se ligando ao divino. Então a fé, ela vem de uma palavra budista, né? Chamada assim, Shinjin Shugyo. Shinjin Shugyo. Shinjin só é fé, né? Mas budismo, quando a gente fala só Shinjin, ou se fala só fé, já está ligado a esse termo completo, né? Shinjin Shugyo, que é a prática ascética da fé. Então, a fé, se não houver ela prática, ela não foi exercitada, não dá para falar que é fé, porque a fé não é sentimento. A gente exercita a fé, então? Totalmente. É igual um músculo, né? A gente deve exercitar ela todos os dias. Ninguém nasce com fé, né? A fé, ela costuma vir através da sua prática, do seu exercício. Você recebe os benefícios dessa sua fé, aí você passa a acreditar. Aí essa fé, ela começa a nascer o sentimento, né? Então, o sentimento ele é importante sim, mas é um nível mais elevado, vamos dizer assim, né? Um segundo passo, até chegar lá. Então é igual o trabalho também, né? Trabalho mesmo, tem dia que não quer trabalhar, mas tem que ir, né? Então a fé deve ser da mesma forma. Tem dia que não quer rezar, tem dia que você não quer praticar a fé, mas tem que fazer. Porque isso é importante para você, para sua vida. Até para, né, alimentar essa esperança ativa, né? Não passiva, né? Porque a esperança nesse sentido de ficar esperando, né? Não tomar nenhum tipo de atitude, aí você não pode esperar nada, na verdade, porque as piores coisas podem acontecer. Mas agora, se essa esperança ela for alimentada por uma ação, né, por uma atitude, né, igual agora a gente está passando por esse momento tão difícil, né, como todo mundo tem falado tanto, aí eu vou ficar esperando, ficar só esperando. Aí na hora que você pode assustar, você tá lá, fica doente, qualquer coisa. Mas não, se você toma cuidado, usa sua máscara, passa álcool em gel, fica em casa, toma todos os devidos cuidados. Faz a sua parte, isso né? sim é esperança, é claro. Aí sim você pode ter esperança de que tudo vai ficar bem. Não é achar assim, vou pular na fogueira que eu não vou me queimar. Não é assim, né? Claro.
né? Bom, eu sei que tem muita gente, acho que eu nunca vi tanta gente desesperada para a reabertura das igrejas em Londrina, a gente tem visto isso, porque essa necessidade de buscar um amparo, de buscar uma palavra, de buscar realmente essa esperança. Então as pessoas estão fazendo manifestações, a gente, por favor, a gente precisa. E eu sei que as igrejas estão lidando da forma que pode, online, eu estou sabendo que está tendo também drive-thru, né? Culto drive-thru. Como é que tem sido isso, pastor Léo? Uma experiência fantástica, e eu penso que a pandemia tem nos desafiado a ser igreja fora das quatro paredes de um templo. Isso tanto no ambiente católico, protestante, também das outras religiões, e tudo isso tem sido muito positivo, não é? Quando nós temos fé, a gente consegue extrair essa positividade mesmo das circunstâncias mais adversas. Então, o que a gente tem procurado fazer é esse ajuntamento ao redor não apenas de pessoas, mas da pessoa do Cristo, da sua palavra. Temos estimulado as pessoas à prática do louvor e da adoração, porque Deus, ele não é digno somente quando as coisas nos vão bem. A fé nos faz adorá-lo mesmo quando tudo aparentemente vai mal. Então, por isso nós precisamos nos reunir, porque somos como gravetos. Esses gravetos, eles só vão pegar fogo se eles estiverem juntos. A igreja, por assim dizer, é essa fogueira, usando dessa metáfora. É uma comunidade. Então, né? é difícil viver uma vida cristã genuína por um caminho marginal. Não é? Aquele que tem Deus por pai precisa ter a igreja por mãe. Então a igreja é essa comunidade terapêutica. Nós não somos um quartel-general de pessoas perfeitas, a igreja é um hospital. E todos nós ali estamos buscando recuperação, buscando melhorias. E se fizermos isso juntos, é claro que o nosso culto não se resume à liturgia congregacional. Nosso culto é vida, adoração é vida, é um serviço que prestamos a Deus todos os dias. Mas de fato esse ajuntamento, e a própria Bíblia diz em Hebreus que nós erramos quando nós deixamos de nos congregarmos, de estarmos juntos. Então por isso nós nos reunimos, e de fato por conta disso vem esse clamor. Porque as pessoas, ainda que tenham que viver a sua fé em primeiro lugar em suas casas, mas elas também têm essa necessidade de receber uma palavra do seu líder, da sua referência espiritual, de ouvir histórias de milagres, de compartilhar experiências. Tudo isso, de fato, alimenta a nossa fé. Então tem sido, Sara, uma experiência maravilhosa. Graças a Deus. Como o pastor Leonardo falou, acho que nesse momento a gente vai se reinventando, né? A gente vai fazendo realmente, é um clichê, mas fazendo uma limonada dos limões que a gente tem. Porque o limão é azedo, né? Mas acho que as pessoas têm esse poder de fazer algo super doce, super suave, gostoso, saboroso e saudável. Uma limonada ou uma caipirinha? Não, melhor ainda. Bom também. É bom também. Cristina, acho muito importante a gente falar sobre essa questão, independente da religião, fé e esperança. É saudável nós termos, e como que a gente consegue alimentar isso na gente? Eu não posso nem pensar em falar em esperança, né, e desconsiderar a vulnerabilidade humana. Parece que elas caminham separadamente, mas esses dois pontos estão juntos. Bom, é fato que todos nós, eu não vou dizer só ser humano, os animais, o reino mineral, vegetal, nós estamos vivendo um momento de alto nível de vulnerabilidade. Né? Risco à vida, doenças, as pessoas estão se sentindo ameaçadas, né? Alto nível de suicídio, de depressão, de desespero, empresários quebrando, muitas coisas difíceis estão acontecendo. E que tudo isso nos coloca numa posição de vulnerabilidade, que é uma condição humana, né? O que fazer com isto, né? E depois, né, desse momento de susto, às vezes até de desespero, né, nós também temos condições de acessar os nossos recursos internos, que são os recursos psicológicos, que aí a espiritualidade dá uma sustentação sensacional. Né? E outro aspecto também é a esperança. A esperança também é do nível da psicologia, da espiritualidade da psicologia. Faz um ótimo casamento. De que forma? Né? Eu concordo muito com a fala de todos aqui, porque não é um processo passivo.
Curioso isso, né? Não Às vezes é a gente tem essa passivo, ideia de que é né? passivo. Eu tenho fé, tenho esperança. Mas eu vou o que você tá fazendo aguardar. pra isso? Se Deus quiser, né? É muito mais do que isso, né? Eu querer, eu desejar, eu me apropriar, né? Ter uma atitude, ok, de fazer acontecer. Então, no meu trabalho, né, com docência de pós e na mentoria e na área de desenvolvimento humano, eu uso muito o termo, nós profissionais dessa área, foco, tá? Vislumbrar um futuro, vislumbrar possibilidades. Sara, nesse momento que nós estamos aí mais isolados, eu saio de casa para ir no mercado, no banco. E agora aqui? Ver os meus irmãos, minha mãe, mas muito pouco. Tenho utilizado 99% do meu tempo online. Reuniões, atendimentos, aulas. E tem sido assim um momento de muita riqueza. É cansativo, mas as trocas, os contatos que eu tenho recebido são extremamente inspiradores. Enquanto a gente vê uma parcela da população desesperada, estamos vendo gente se mobilizando, fazendo coisas acontecer, né? Profissionais trabalhando fortemente na relação de ajuda, porque a humanidade precisa de ajuda. Então, como é que você define um objetivo e transforma isso em metas? Põe foco. É preciso, antes de mais nada, a esperança. Acreditar que é possível. Eu digo isso e acredito que vocês também, né? Isto vai passar. Mas como é que nós passaremos a esta experiência? Tá? Como é que a gente está se preparando, evoluindo como ser humano nesse processo de mudança? As pessoas não estarão exatamente da mesma forma daqui a 5, 6, 7 meses. O modo de trabalhar está se modificando, né? Nós estamos nos adaptando a uma outra realidade. E nestas trocas online extremamente ricas, eu estou vendo muita gente se mobilizando, que a princípio, né, a fala era assim, o que eu vou fazer com o meu negócio, que ele é 100% presencial? E as pessoas estão descobrindo que tem outras alternativas, e uma delas é a questão da parceria. Então, quando a gente vai para ação, trabalha relacionamento, conversa com pessoas, busca desenvolver a nossa espiritualidade, busca apoio, isso aqui acende a nossa esperança de viver e de fazer o melhor. E eu acredito profundamente nisso. Perfeito. A gente está falando aqui hoje sobre fé, sobre esperança, recebendo convidados para o lado especial. Você vai mandando sua pergunta aqui para mim pelo 3315-1313. A gente já tem algumas perguntas pelo WhatsApp que a gente vai lê-las depois do intervalo. Eu volto já já.